Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, Êxodo no capítulo 3, versos de 2 a 6. Êxodo, capítulo 3, versos de 2 a 6. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Nós hoje vamos estar falando: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Esse será o tema dessa noite. E diz a palavra de Deus: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que essa sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Perguntou, prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, o povo de Deus, o povo de Israel, estava escravizado no Egito há mais de 400 anos. Deus havia profetizado isso. Tinha falado com Abraão que isso iria acontecer. Lá no Gênesis, no capítulo 15, no verso 13, diz o seguinte: então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Deus já tinha falado com Abraão, muitos anos antes, que isso iria acontecer. E o tempo passou, e chegou o tempo do cumprimento dessa promessa. Deus, então, ele prepara Moisés para essa missão. E no texto que nós lemos, a gente vê a hora que Deus chama Moisés para a missão que ele tinha determinado para Moisés. No contexto desse chamado, acontecem alguns fatos que vale a pena a gente analisar e, mais ainda, aplicar na nossa vida prática. Deus, pela primeira vez, ele se manifesta a Moisés em forma de fogo, né? Como também ele fala com Moisés. Ele aparece em forma de fogo no arbusto, numa sarça, né? E aquela sarça não se consumia. No deserto, até os dias de hoje, naquela região lá do Sinai, do Horebe, é normal que isso aconteça, porque é um lugar muito quente e seco. Muito quente e seco. E aqui também. Aqui muitas das vezes a gente vê nos meses de setembro, outubro, vê fogo, né, nas matas, e muitas vezes esse fogo não foi provocado por seres humanos, é a própria cultura, e às vezes tem uma garrafa ou alguma coisa que brilha, né, e transmite o reflexo do sol, e vai batendo numa folha seca até que o fogo pega e ele vai embora.
né, o pessoal que mexe com sobrevivência, né, na televisão tem aqueles programas de sobrevivência, o pessoal da luz do sol, o pessoal faz fogo e assim por diante. E isso acontece natural. E lá no deserto acontecia isso, pegava fogo, né? Só que, como era tudo muito seco, o fogo pegava numa árvore e era como se fosse um fogo de palha, né? Aquele fogo alto, e acabava o fogo rapidamente, não demorava muito tempo. O fogo era rápido. Mas nesse dia não foi. Nesse dia o fogo não consumia o arbusto. E o fogo era persistente e contínuo e na mesma intensidade. E isso chamou a atenção de Moisés, né? Deus também, aí agora, Moisés acha aquilo estranho e quer averiguar, quer saber o que é aquilo, o que estava acontecendo. E Deus, de lá, de dentro do fogo, da sarça, Deus fala com Moisés pela primeira vez também. E as primeiras palavras que Deus falou para Moisés, ele chamou o nome de Moisés 2 vezes. Moisés, Moisés. Por que Deus chamou 2 vezes? Porque a repetição do nome dá uma ideia de intimidade, de conhecimento. Deus conhecia Moisés. E a gente confirma isso quando Deus preparou Moisés para essa missão desde o ventre da sua mãe. Quando Deus estava em todo o tempo com Moisés, todo o tempo que da sua existência Deus estava com ele, mesmo que em muitos momentos talvez ele não sentisse, ele não entendesse isso, mas Deus estava com ele em todos os momentos, preparando ele para a grande missão. Deus tinha escolhido ele desde o ventre da mãe. E quando ele nasceu, ele foi poupado pelas parteiras, né? As parteiras chegaram a mentir para o faraó, né? Para proteger não só ele como outras crianças, porque a ordem do faraó era que toda criança do sexo masculino que nascesse, as parteiras já matassem ele na hora do nascimento, não deixasse conseguir. Também era ordenado, né, que todas as crianças fossem jogadas no Nilo, todas as crianças do sexo masculino fossem jogadas no rio Nilo. Moisés foi jogado no rio Nilo. Ele foi jogado, só que ele foi colocado de maneira diferente. Foi num cesto de vinho, né? Foi colocado ali e Deus conduziu ele até a filha de Faraó. De sorte que Moisés chegou até a filha de Faraó, bebezinho, e foi adotado por ela, né? E por que foi adotado por ela? Porque Deus precisava treinar Moisés. E ali no Egito ele cresceu, ele era o segundo na linhagem de Faraó. Ele era o segundo, né? E ele aprendeu a ser rei, aprendeu a agir como um rei, como um faraó. Ele aprendeu no Egito. Ele aprendeu todas as ciências, ele aprendeu política, ele aprendeu economia, ele aprendeu administração. Ele foi muito bem preparado para a missão que ele havia de cumprir. Depois, Deus permite que ele vá para o deserto, guiando ele para o deserto, né? E ali no deserto foi importante aqueles 40 anos que ele passou no deserto, por conta para ele perder a identidade de egípcio, porque ali no Egito ele sempre seria um egípcio, mas quando ele foi para o deserto, não. Ele, com pouco tempo, ele perdeu aquela identidade. E ele era um trabalhador comum, era um homem comum. E ali no deserto era aprendizado também, era ensino, era Deus preparando ele. Porque
o tempo que ele estava ali no deserto, ele aprendeu aonde estavam as fontes de água, ele aprendeu os caminhos, o melhor caminho para levar o povo, mesmo que involuntariamente, ele conheceu todo o deserto ali em volta de Midian, na planície do Sinai, e outros, onde ele levava as ovelhas do seu sogro para pastar. Ali ele estava estudando, Deus estava ensinando ele, né? E então, Deus verdadeiramente conhecia Moisés, ele preparou Moisés em todo o tempo. E logo em seguida, que Deus chama ele, mostrando a ele que ele conhecia, Deus dá duas ordens para Moisés. A primeira ordem é não te chegues para cá. Por que Deus deu essa ordem? Porque ninguém pode resistir à presença de Deus, à glória de Deus sobre ele naquele tempo, né? Uma pessoa não podia estar na presença de Deus, a pessoa não podia olhar para Deus, né? Porque era fulminado, era morto. As pessoas não podiam olhar para Deus, como hoje também, nos céus, né? Aquele episódio do chamado de Isaías, quando os serafins são anjos que assistem diante de Deus, ou seja, que servem a Deus ali diretamente. Eles têm 6 asas, e 2 asas cobrem o rosto, e 2 asas cobrem os pés, porque eles estão na presença de Deus, eles não podem olhar para Deus, de tão glorioso que é Deus. E não era diferente com Moisés. Moisés não podia olhar para Deus. Então Deus disse: olha, não chega mais perto. Não chega, já está bom. A segunda ordem, e é essa que nós iremos tratar e conversar um pouco mais, foi: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Interessante. Deus é maravilhoso. Ele usa uma situação que Moisés estava acostumado. Moisés, quando viveu lá no Egito, ele presenciou muitas pessoas tirar os sapatos dos pés para poder chegar até Faraó. Muitas pessoas, até o Faraó, tirar as sandálias dos pés para ir até diante de Ra, que era o deus deles, né? O deus Sol, que era o principal deus do Egito, ou ir nos templos. Quando chegava nos templos, tinha que tirar a sandália dos pés. Moisés conhecia, sabia que quando se tira a sandália dos pés, é porque está num lugar santo, num lugar sagrado. E ali era um lugar simples, pedras, arbusto, deserto, montanhas, mas aquele lugar era um lugar santo, porque ali estava a presença de Deus. E no entendimento dos egípcios, né, as sandálias, que não é um entendimento errado, as sandálias ou os sapatos pisam em tudo que é imundícia, tudo que é imundo, os pés calçados pisam. Então essas coisas imundas tinham que ficar do lado de fora dos templos, ou tinham que ficar do lado de fora da presença do faraó. Por isso Moisés já sabia, e Deus usou isso para chamar a atenção de Moisés e dizer que Moisés, você está na presença santa, você está na presença do Deus de seus pais. Quem está falando com você é o Deus dos seus pais, como ele se identificou no versículo 6. Você está na presença do Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
O Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, não é os deuses do Egito, não. Que você talvez tenha feito isso, tirado as sandálias muitas vezes para entrar na presença. Sabe? E Deus usa esse instrumento, né, para mostrar a Moisés quem é que estava falando com ele. E a partir daí nós tiramos algumas lições desse tirar as sandálias dos pés que Deus mandou Moisés fazer. A gente tira pelo menos 2 lições importantes disso. E a primeira lição é que tirar a sandália dos pés mostra que tem uma forma certa de nós nos aproximarmos de Deus. E essa forma chama-se reverência. A gente precisa estar reverente quando nós estamos na presença de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ter reverência a Deus, porque Deus é santo, santo, perfeito, puro e justo. Ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa dedicação. Reverência é respeitar a Deus por quem Ele é. A pureza de Deus, a Bíblia diz que é como fogo consumidor, porque destrói a impureza. Em Hebreus 12, 28 está escrito isso, que diz lá: pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque o fogo do Senhor destrói as impurezas. Por isso que a gente não pode fazer pouco caso de Deus. A gente não pode fazer pouco caso de Deus. A reverência a Deus é um fruto do amor de Deus e não apenas do medo. Muita gente respeita a Deus por medo, né? Nós devemos respeitar sim o poder de Deus, mas a verdadeira reverência vem quando nós entendemos o amor de Deus sobre nós de tal forma que brota em nossos corações um amor gigantesco por Ele também, e que nos faz voluntariamente ser reverente e respeitador a Deus. A reverência a Deus, ela deve ser mostrada principalmente na obediência ao Senhor. Quem ama a Deus tem como objetivo de vida agradar a Deus. Não existe uma matemática diferente. Se nós amamos a Deus, nosso objetivo de vida primário, antes de qualquer outra coisa, é agradarmos a Deus. Antes do casamento, antes dos estudos, antes dos projetos, antes dos sonhos, é agradar a Deus. Por isso, a reverência a Deus leva também a reverência às suas leis. Deus estabeleceu regras, estabeleceu leis para que nós vivamos da maneira correta. E essas regras não foram criadas para o nosso mal ou para nos oprimir, mas sim para o nosso bem. A gente precisa cumprir as regras de Deus, andar pelos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus para o nosso próprio bem-estar. É para o nosso bem. Deus fica feliz quando nós o obedecemos, quando nós colocamos a sua vontade acima da nossa. Hebreus, no capítulo 5, no verso 7, fala sobre a obediência de Jesus, né? Que diz assim: o qual nos dias da sua carne,
tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por conta da sua reverência. Jesus foi tão obediente, foi tão reverente a Deus, que mesmo sabendo das dores que ele ia sentir, do sofrimento que ele ia passar, e o pior sofrimento de todos que ele ia passar, não foi as chicotadas, não foi a cruz, não foi o sangue esvaindo do seu corpo, mas sim os pecados de toda a humanidade em todos os seus tempos, que ele iria receber sobre as suas costas. Jesus que nunca havia pecado, Jesus que nunca tinha experimentado o pecado, recebeu o pecado de toda a humanidade, em todos os tempos da humanidade. Isso já tem 12 mil anos, e o nosso pecado ele já recebeu lá na cruz antecipadamente, o preço já foi pago por nós. E ele foi, mesmo sabendo disso, sabendo o gosto amargo do fel que ele havia de beber, ele foi reverente, ele foi obediente ao extremo ao Senhor. Por que nós não vamos ser obedientes a Deus? Por que nós vamos nos comportar de maneira rebelde diante de Deus? Nós precisamos, irmãos, lutar contra as tentações. Obedecer a Deus é rejeitar o pecado. Quem é reverente a Deus tem desprezo pelo pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Deus não mora num lugar onde tem pecado. Deus não vive. Deus, ele abomina completamente o pecado. O céu de Deus é o céu santo. Pecador que não foi redimido não vai entrar no céu. Não vai. Não pode frequentar a religião que for, pode fazer o ritual que for, pode fazer o que for. Não vai entrar no céu se não for redimido e se não for pela misericórdia de Jesus. Pecado nos afasta de Deus, mas com a ajuda de Jesus nós podemos vencer toda a tentação e viver de um modo agradável a Deus. Uma outra coisa que ser reverente é ser grato a Deus. Irmãos, como nós somos ingratos a Deus muitas das vezes. Nós nos esquecemos de coisas que Deus já fez por nós. Minha mãe tinha um ditado que sempre dizia: pão comido é esquecido. E é mais ou menos isso que acontece conosco. Nós esquecemos do preço que foi pago por nós na cruz, pela nossa salvação. Esquecemos que somos salvos e muitas vezes vivemos no mundo como pessoas qualquer, sem se ligar no que Deus já fez na nossa vida. Todas as bênçãos que Deus já fez nas nossas vidas. Todas as coisas que Deus tem feito todos os dias. O que Deus faz nas nossas vidas. A gente esquece tão rapidamente. Basta vir um probleminha, e tal, aí já estremece, já não quer mais orar, já não quer mais buscar Deus, já não quer mais estar na presença de Deus, por conta de um probleminha, por conta de uma besteira, muitas das vezes. Deus ama o coração agradecido, porque um coração grato, além de aumentar a sua reverência por Deus, a gratidão também aumenta a sua própria alegria. Quando você se lembra das coisas que Deus fez na sua vida, é motivo de alegria, você se alegra. Você se alegra. Outro dia, eu e Cacilda, a gente estava cansado. Aí eu peguei o celular e comecei a passar fotos das viagens que nós já fizemos juntos, dos passeios, das coisas com os meninos e tal, começamos a relembrar.
Gente, nós passamos uma tarde tão agradável, foi tão bom, sabe, relaxou a gente de uma tal maneira, sabe, como é bom a gente, aí a gente dizia, poxa, quantas coisas Deus nos proporcionou, quantas coisas Deus já fez por nós, olha que maravilha a gente passando, e olha isso aqui que aconteceu, olha que tal coisa, você lembra disso, tal, sabe, foi momentos maravilhosos. Como é bom a gente ser grato, porque a gratidão traz alegria ao nosso coração. Não devemos nos aproximar de Deus de um modo impensado ou de um modo irresponsável. Em Números, no capítulo 3, no verso 4, diz o seguinte: mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, herdeiros do sacerdócio, né? E eles eram responsáveis quando o tabernáculo estava armado, né? Ele é responsável, aliás, não só quando era armado, mas eles eram responsáveis da manutenção do tabernáculo, ou seja, encher aquele, como é que chama, pastor? Aqueles castiçal, mas tem um nome, era responsável em encher de óleo ali para não deixar apagar. O incensário, eles não podiam deixar apagar, né? E se por acaso apagasse o incensário, ali o incenso, eles tinham que ir lá, pegar do altar, as brasas do altar, e colocar no incensário. Não podia ser outra brasa. E eles simplesmente fizeram um fogo e botaram outras brasas e foram para a presença de Deus com um fogo chamado, que a Bíblia diz que é fogo estranho. Eles foram com fogo estranho para a presença de Deus no tabernáculo. Eles foram fulminados por Deus. Irreverência. Eles foram fulminados por Deus, porque foram irreverentes, foram irresponsáveis. Foram para a presença de Deus de qualquer jeito. De qualquer jeito. Romanos, no capítulo 12, no verso 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto consciente. Você precisa cultuar Deus de uma maneira consciente. Não é você tentar adorar Deus através de uma tradição que você não sabe nem se foi verdade ou não, ou de qualquer outro fato que você não sabe se foi verdade ou não, ou outra situação qualquer. Você precisa adorar a Deus conscientemente. Você tem que saber que o Deus, que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, e a Ele é toda honra, toda glória e todo louvor. E não tem como ser diferente. Você tem que ir com todo o teu coração, vir para a igreja e louvar e agradecer o nome do Senhor de todo o teu coração, racionalmente. Você tem que ter clareza naquilo que você está fazendo, consciência naquilo que você está fazendo. E é isso que Paulo diz. A gente não é para vir para a igreja somente porque a gente não tem um lugar, não tem outro lugar para a gente se divertir, não tem outra atividade, não tem outra coisa para a gente fazer. Não, a gente tem que vir porque a gente ama o Senhor e a gente está na igreja. Nós precisamos ser reverentes a Ele. Reverentes a Ele. Bem, a segunda lição que nós aprendemos, né? Nós precisamos retirar
as sandálias dos pés no lugar onde Deus se encontra. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse tópico aqui. Se os irmãos quiserem não dar muita atenção ao que já foi falado, tudo bem. Mas esse tópico aqui, eu gostaria que os irmãos dessem total atenção, que os irmãos procurassem entender exatamente o que nós vamos falar aqui. Isso é muito sério, o que nós vamos falar. Prestem bem atenção. Nós vamos voltar um pouco aqui a introdução da mensagem, quando a gente falou que as sandálias carregavam as imundícias deste mundo. E retirar as sandálias tem um simbolismo de se despojar das imundícias do mundo, né? Vai estar na presença de Deus. Portanto, quando eu falar aqui, retirar as sandálias, eu estou dizendo, joga fora as imundícias do mundo. E a gente retirar as nossas sandálias, ou seja, nos purificarmos, para a gente entrar na presença de Deus. Também nós entendemos até agora que no lugar onde Deus está é Terra Santa. O Monte Horebe, que é o mesmo Sinai, até hoje está no mesmo lugar. A gente vê um monte de gente, caravanas de turismo indo para lá para ver, para estar naquele lugar. E muitas das vezes as pessoas sobem um monte e tal, e ali fazem cultos e tal, aquela coisa toda, que não é ruim. Adorar a Deus sempre é muito bom. Mas o Monte Sinai, hoje, não é uma terra santa. O Monte Sinai hoje não é um Monte Santo. O lugar santo é o lugar onde Deus está. O lugar onde Deus está. Esse templo, agora, nesse momento, é um lugar santo. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus está aqui. E se Deus está aqui, este lugar é um lugar santo. Jaconiza 2. Então, assim, Deus estava lá, Moisés estava lá, no Monte Sinai, e Deus apareceu para ele. Naquele momento, ali, era a Terra Santa, porque Deus estava. Era a Terra Santa. Não era nenhum palácio, não era nenhum templo grandioso, era um lugar simples, mas Deus estava ali. Deus estava ali, e ali era santo. De sorte que lugar santo é o lugar onde a presença de Deus é viva e manifesta. Eu faço uma pergunta agora para os irmãos. Eu gostaria de obter uma resposta. Qual o lugar que Deus está hoje? Qual é o lugar que Deus habita hoje? Não é, pastor? Opa. Paulo. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração.
Muito bem. Apesar de a gente já ter a resposta, mas eu vou usar palavras de Paulo para responder essa pergunta. 2 Coríntios 6, versos 16, parte B, que diz assim: pois nós somos santuários de Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Onde é que Deus habita hoje? Em nós. Deus habita em você? Muito bem. Receba. Deus habita em você. Então eu entendo que eu tirar das sandálias dos pés é viver em santidade. Sim ou não? Tirar a sandália dos pés é viver em santidade. É rejeitar o pecado de todas as formas. Rejeitar o pecado mesmo. E nós estamos fazendo isso, irmãos. Tirar a sandália dos pés é viver purificado e se purificando em todo o tempo. Se Deus habita em nós, no lugar onde nós estivermos, Deus vai estar também. Sim ou não? Se nós estivermos em lugares inadequados, como é que fica a situação? Se Deus não retirar o Espírito de nós, ou Deus retira o Espírito de nós, ou nós não temos o Espírito Santo. Em consequência, Deus não habita em nós. Simples assim. E o mesmo acontece quando nós fazemos coisas inadequadas também. Quando nós fazemos coisas, quando nós cometemos pecado e não sentimos o peso do pecado, alguma coisa está errada conosco. Ou o Espírito Santo foi afastado de nós, entristecido por nós, ou a gente não tem o Espírito Santo. Ou a pessoa não é salva. Não houve salvação. Não é salvo ainda. Não se converteu ainda. Irmãos, isso é muito sério. Isso não é brinquedo. Tire as sandálias dos pés. Porque você é o lugar onde Deus habita. Tome cuidado com o que você consome. Tome cuidado com o que você faz. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com o que você pensa. Tome cuidado com o que você age. Tire as sandálias, irmãos. Nós precisamos tirar as sandálias nas palavras que falamos. A sua boca, se Deus habita em você, a sua boca é santa. Tem que ter cuidado com as suas palavras. Eu vejo crente falando palavrão. Não existe. Precisamos tirar as sandálias nas roupas que vestimos. O seu corpo é corpo santo. Santo. Precisamos tirar as sandálias quando decidimos o que ouvir. É um fato aqui, só
corriqueiro. O Lúcio vai até dar risada. Mas essa semana, o negócio de você ter um médico em casa já é pesado. Ter dois é complicado. E os dois me pegaram para me encher no saco. Você tem que fazer ginástica, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, porque meu açúcar descompensado, não sei o quê, tá cheio de dor, cheio de não sei o quê. Tinha que fazer ginástica. Fui para a academia. Só que na academia, lá, o pessoal bota umas músicas que é mais pornografia do que música. E aquilo começou a me alinhar. No primeiro dia, eu fui. Segundo dia, terceiro dia, eu já estava estourando. Chegou sexta-feira, eu digo, pelo amor de Deus, para esse negócio aí, senão eu vou me parar. Para, eu não aguento. Aí botaram outra música lá, não sei o quê. Não dá, não casa, não encaixa. Não encaixa. A gente tem que saber o que a gente consome. Não dá para entrar no ouvido pior dessas músicas nojentas, cheias de pornografia, fica o tempo todo e entra na mente da gente. Entra na mente e fica ali um negócio o tempo todo rodando na mente da gente. Um negócio esquisito, não dá para conciliar, não dá para ouvir. Não dá. Sabe? A gente tem que saber o que é que bota, o que é que entra pelo nosso ouvido. Se você tem o Espírito de Deus, se Deus mora em você, o seu ouvido é santo e precisa ser santo. E não pode ser diferente. Você precisa tirar as sandálias do lugar onde você vai. A sua presença, em qualquer lugar que você vá, a sua presença é santa. Deus está indo junto com você. Sabe? O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito importante, que a gente não se dá conta. A gente fala, lê, que não se dá conta. Mas ele diz que as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, crente, muitas vezes se prostituindo, impureza, lascívia, idolatria, crente, em si mesmo, como é que diz? Se envolvendo com idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, muitas das vezes entre irmãos, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, inveja, bebedice. Hoje de manhã a irmã estava tratando desse assunto na escola de bebida alcoólica. Hoje de manhã. Tratando, foi uma aula, crente bebendo, muitas vezes embriagando. Sabe? Bebedice, está falando aqui. Orgias e coisas semelhantes a essas. E ele diz assim, coisas semelhantes a essas. Ou seja, que tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa aqui acreditada nessa lista, que não foi dito. Irmão, nós precisamos ter cuidado. Precisamos tirar as nossas sandálias dos pés. Nós somos santos. Santos porque Deus habita em nós. Precisamos ter essa consciência. Precisamos ter essa consciência. Se Deus habita em mim, eu não posso entristecer o Espírito Santo, como Paulo diz. Não entristeça o Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que alegrar. Eu tenho que alegrar a Deus. Ninguém fica. Nós, aqui, nós não ficamos em lugares sujos. Se está sujo, a gente se incomoda, né? A gente chega num lugar, o lugar está sujo, fedorento, não sei o quê. Você vai entrar num restaurante lá. Aí, o restaurante lá está sujo, está cheio de... Você não gosta de ficar, você vai fazer o que ali? Você vai para outro lugar. Você não gosta de ficar num lugar sujo. Ninguém gosta de ficar num lugar sujo.
Você chega na sua casa, está tudo sujo. A primeira coisa que você vai fazer, limpar, você vai ficar convivendo na sujeira. Está fedendo, está sanitário sujo, não sei o que, você vai limpar. Pelo menos você vai limpar. Para você poder viver no caminho. Como é que você quer impor a Deus a estar em lugares sujos? Onde o pecado está ali e você não dá importância. Onde está tudo de boa. Né? Não dá importância. Não se liga no seu pecado. Não se liga. Então, não. Deus tem que habitar ali. Essa imposição que você vai fazer para Deus, tenha certeza que você não vai ter. Tenha certeza. Para finalizar, eu quero ler aqui 1 Pedro 1,13, que diz o seguinte: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, ou seja, vestido, agora você entendeu, você já entendeu o que foi dito, o que foi ensinado. Diz assim: sede sóbrio, ou seja, fique alerta, abre os olhos e esperai inteiramente na graça que se vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as corrupções que antes tinha na vossa ignorância. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, você hoje é salvo, você tem o Espírito Santo dentro de você, Deus habita em você. Não se conforme com as coisas que você fazia antes da sua salvação, como você fazia quando era lá no mundo. Não traga de volta, não faça as mesmas coisas, não faça mais. É vida nova. Esse que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Então, não se liga naquilo que já passou. Agora é para frente. Tudo novo, no Senhor. Aí verso 15 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Ou seja, nós temos um exemplo, um comparativo. Jesus é santo. Jesus é santo. E a gente precisa ser imitador do santo. A gente não precisa ser imitador do mundano, do mundo, do que o mundo faz, do que o mundo diz, do que o mundo quer, do que a mídia está dizendo, do que a internet está falando, do que a televisão está dizendo, do que as novelas estão ensinando. A gente tem que ser o modelo de Jesus. A nossa forma é Jesus. A gente tem que se amoldar ali na forma de Jesus. Pode ser apertadinha, mas é a forma que é certa. Eu vejo que o Cacilda faz o bolo lá e tal, aí bota lá e o bolo cresce, mas cresce no formato da forma. Nós precisamos crescer no formato de Jesus. Nós precisamos crescer no formato de Jesus. E diz assim: sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Não é em alguns procedimentos. Não é somente em 3 procedimentos e 4 não. Ou em 9 procedimentos e 1 não. A palavra de Deus diz assim, olha, são 10 mandamentos, né? Se você deixa de cumprir um, você anula todos os outros 9. Anula todos os outros. É santo pela metade. Não existe santo pela metade. Não existe em cima do muro para Deus. Deus, ou você é ou você não é. Ou você é ou você não é. Então, em todo o vosso procedimento, em todo, é a vida, a nossa vida, né? E diz mais: porquanto está escrito, serei santo porque eu sou santo. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações e que a partir de hoje nós possamos andar tirando as nossas sandálias das nossas atitudes. Amém. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento.
que a Tua palavra tenha alcançado as consciências de cada um. E que haja transformação, ó Deus, na vida, nas nossas vidas, Deus. Que nós possamos chegar ao aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Não é o que nós queremos, não é o que nós pensamos, mas é aquilo que o Senhor quer. Que nós possamos ter entendimento, Deus, da Tua vontade, ó Deus, e tirar as nossas sandálias nas nossas atitudes. E que a gente possa ter uma vida transformada que venha verdadeiramente glorificar o Teu nome. Fica conosco, Deus. Nos ajude agora no segundo momento deste culto. Que a Tua misericórdia, a Tua graça esteja sobre nós. E que nós possamos, ó Deus, celebrar esse momento de maneira especial. Esse momento de ceia, ó Deus. E que o Senhor venha se fazer presente mais uma vez no nosso meio de maneira forte, de maneira que nós saiamos daqui esta noite, ó Deus, completamente transformado pela Tua graça. Amém. Fica conosco, Deus. Nos ajude. Nós oramos no nome de Jesus.